multipliquem, Pai, em nome do Senhor Jesus, que se multiplique, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, queremos orar também, Senhor, ó Deus, sobre a vida desses irmãos que porventura estão, ó Deus, à procura de emprego, o Denner. Queremos orar, Senhor, pela vida do Vandelso. Queremos orar, Senhor, pela vida da Tati. Declarando sobre eles as portas abertas. Pai, nós queremos profetizar que em nome do Senhor Jesus, ainda esta semana, nós ouviremos notícias de portas abertas, de entrevistas de empregos, em nome de Jesus, que teu servo esteja prosperando para que a tua igreja prospere, em nome de Jesus, e desde já, Pai, te damos graças por tudo que o Senhor já fez e irá fazer aqui neste lugar, em nome de Jesus, e a igreja diz amém, e amém, e amém, aleluia, aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos, amém? Amém, glória a Deus, maravilhoso ambiente de glória. Dê a mão à pessoa que está do seu lado, nós vamos orar, nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus já está falando ao seu coração, você já está sendo marcado. Há um ambiente de glória, um ambiente de adoração aqui neste lugar. E nesse momento eu te convido a pedir ao Senhor: Deus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Ó Deus, não fique em silêncio, mas fala comigo, me dê a tua direção. Aumenta um pouquinho mais, Davi, o meu retorno, por favor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço, Deus, que a tua graça seja sobre nós. Ó Deus, fala conosco, Deus maravilhoso. Não permaneça e não fique em silêncio, Senhor. Ó Deus, eu me coloco em tuas mãos. Tenha misericórdia de mim e unge-me, Senhor, com a tua unção, com a tua autoridade. Dá-nos, Senhor, uma mente lúcida, clara e entendida. A tua palavra, Deus, é espírito e vida. Dá-nos, Senhor, o poder espiritual desta palavra, que ela cumpra o resultado para o qual ela é mandada. Reveste-nos, Senhor, da força do seu poder, que o nosso coração seja aquecido nessa noite, a nossa alma seja restaurada, o nosso caminho, Senhor, onde houver escuridão, seja iluminado pela luz da tua palavra, em nome de Jesus. E todos digam amém. Levante as suas mãos e diga assim: Senhor, eu abro o meu coração para a tua glória, para a tua palavra, que é espírito e é vida. Eu permito que a minha mente seja renovada, transformada por esta palavra, pois eu creio que só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor Jesus com uma salva de palmas. Aleluia. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Convido você, pegue a sua Bíblia, abra comigo lá em Isaías 61. Isaías 61. Glória a Deus. Estamos hoje, nós aqui, estivemos num período de 3 semanas, 21 dias, jejuando, orando. E hoje é o nosso último dia do jejum. E vamos estar, a maioria de nós já entregou o seu jejum, você já fez sua refeição, mas hoje nós teremos uma ceia especial por esse propósito dos 21 dias. Então estaremos entregando a nossa consagração ao final, entregando os elementos, comendo da carne e bebendo do sangue de Jesus Cristo. Amém? Também depois, ao final, nós iremos fazer a nossa caminhada profética aqui nesse quarteirão. Eu creio que Deus, Ele tem um chamado, Ele está nos dando Itaquera, Vila Carmozina por herança. E nós vamos fazer uma caminhada profética aqui nesse quarteirão. Nós vamos dar 7 voltas profetizando nas casas, profetizando nos comércios, profetizando nas fábricas que tem aqui na rua de cima. E eu creio que vai ser poderoso. Os céus já estão abertos, nós só vamos tomar posse, amém? Porque a unção de Deus está sobre você. Diga para a pessoa que está do seu lado: a unção de Deus está sobre a sua vida. A unção de Deus está sobre a sua vida. E o tema da mensagem hoje é 3 tipos de unção que precisamos. Vamos entender o que é unção. Uma certa vez alguém perguntou: pastor, o que é unção? Aí eu respondi para ele: olha, uns são, outros não são. Não é isso, não é essa a explicação. A unção é a capacitação sobrenatural de Deus sobre a sua vida. E vamos mostrar em 3 áreas específicas que de início você já tem essa unção na sua vida. O que você precisa fazer é ativá-la
despertá-la. Para quem compartilhou, estava aí nós seguindo, né, o estudo do livro, foi o estudo de sexta-feira. No entanto, eu vou trazer esse estudo, você vai ver os mesmos princípios, e esse mesmo estudo você vai compartilhar essa semana. Eu peço perdão porque o estudo da célula dessa semana eu não trouxe impresso, porque hoje, irmãos, foi um dia difícil. Tem dia mal? O crente tem dia mal? Tem. A Bíblia fala que devemos nos revestir de toda a armadura, porque temos o dia mal, e hoje foi meu dia mal. Acordei com uma cólica, uma dor insuportável. Fiquei de cama até as 5 da tarde. Fui na drogaria São Paulo, fui lá, comprei um omeprazol, comprei Buscopan, não passou, tomei um omeprazol, e aí só hoje, 5 horas da tarde, é que a dor foi embora. Eu falei, agora já não dá mais tempo para eu fazer o estudo das células para os irmãos. Então, eu vou enviar depois, posteriormente, eu envio no grupo, para vocês estarem imprimindo e compartilhando lá na sua reunião, amém? Mas graças a Deus estou aqui, e olha, confesso para os irmãos que muita coisa na minha cabeça passou hoje. Era 1 da tarde e passou na minha cabeça, eu acho que vou passar um esboço para o Marcos, vou falar para ele pregar, né? E não vou no culto hoje. Confesso que tudo isso passou na minha cabeça. Falei, não. Hoje eu tenho a oportunidade de servir ao Senhor com sacrifício. Eu vou dar o meu melhor, porque confesso para os irmãos que eu não estou bem fisicamente, ainda não estou bem. Já fui no trono, né? Umas 3 vezes já pelo menos, né? E se qualquer coisa acontecer que eu pregando também der vontade de ir no trono, eu vou pedir licença aos irmãos, dá licença porque eu preciso ir para o trono. Os irmãos entendem o que eu estou falando, amém? Tenham misericórdia, orem por mim, porque eu creio que isso, irmãos, é uma retaliação, é espiritual. Porque o que nós estamos fazendo, o que aconteceu nesses 21 dias, foi algo sobrenatural. A unção de Deus está sobre nós. E nós determinamos que hoje nós vamos estar fazendo essa caminhada profética. Determinamos, Deus, sexta-feira queimou muito essa mensagem no meu coração. Eu creio que Deus está separando, Deus está preparando, Deus está ungindo você, porque é algo extraordinário Ele vai fazer através da sua vida. Eu creio nisso. Então eu falei, diabo, se você quer calar minha boca, você não vai calar. Eu vou lá, ainda que eu pregue sentado, ainda que eu pregue daqui a 10 minutos eu vou para o trono, mas eu vou pregar, Vangival, eu vou pregar, amém? Então, Tiago, qualquer coisa você me empresta seu banquinho aí, se qualquer coisa eu me tremer aqui, porque eu estou meio desidratado, meio mole do corpo, pressão caiu, mas a unção de Deus está aqui. A unção de Deus está aqui. O corpo está fraco, mas o espírito está forte, amém? Vamos ler então Isaías capítulo 61, versículo 1. A palavra de Deus diz assim, olha o que diz a palavra de Deus. E o tema aí do capítulo 61 é as boas novas da salvação. Está escrito assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Diga assim comigo: eu fui plantado aqui em Itaquera para a glória do Senhor. Olha o versículo 4, ainda está escrito também: esses que foram plantados pelo Senhor, olha o que vão fazer: edificarão. Está no futuro, edificarão, ou seja, construirão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós, aleluia, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão também ministro de nosso Deus. Comerei as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Levanta a sua mão e diga assim: em lugar da vergonha do meu passado, eu terei
dupla honra. Olha o que está escrito mais: em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Diga amém. Aleluia. Feche seus olhos, deixa eu orar pela sua vida. Pai, nos dê, Senhor, o poder espiritual dessa palavra. Ó Deus, essa mensagem profética. Ó Deus, faz o nosso coração queimar, arder, enquanto ouvimos a Tua voz. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. A Tua glória é bem-vinda neste lugar. Nos transforma, nos santifica nessa verdade, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Pode estar sentado, meus irmãos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Esse texto, Isaías, o profeta, lá na geração de Isaías, ele escreveu esse capítulo 61. Claro que a ordem de capítulos veio depois, mas quando Isaías escreveu, ele estava profetizando. Ele estava falando a respeito de um novo tempo que viria sobre a nação de Israel. E viria assim uma unção sobre cada um, capacitando então para que, ao invés de afronta, serem exultados, ao invés de vergonha, se receberem dupla honra, ao invés de terem famílias destruídas, terem as suas famílias restauradas. Então há muitos aspectos, resultados da unção aqui. Agora eu vou compartilhar com você, em cima desse texto de Isaías, que há 3 tipos de unção que nós precisamos. E esses 3 tipos de unção estão nesse texto. É promessa, é cumprimento do Senhor. É claro que a priori, teologicamente, se você for observar esse texto, ele se refere a uma pessoa. Ele se refere a Jesus Cristo. Isaías, quando escreveu aqui, estava pensando e profetizando sobre o Messias que viria para salvar a nação de Israel. E de fato, Isaías 61 se cumpriu na vida de Jesus Cristo. Isso está lá registrado em Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus foi para um dos momentos no culto lá na sinagoga. Ele chegou nesse culto na sinagoga, e aí está escrito assim: ele abriu a Bíblia exatamente nesse texto que nós acabamos de ler. Jesus abriu em Isaías 61:1. E aí ele fez a leitura dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, depois de ter feito a leitura do versículo 1 e 2, ele fecha o livro, devolve-o ao assistente, se senta e todos na sinagoga olham para eles, admirados. Ué, quem é esse sujeito? Não é o filho do seu José? Só que aí Jesus passou a dizer a eles, então Jesus passou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Os judeus até então, quando liam toda vez no culto, eles liam esperando o dia que isso fosse acontecer. Jesus faz a leitura, mas após fazer a leitura, Jesus diz: hoje se cumpriu essa promessa. Todos ficaram admirados. O texto depois vai dizer que alguns tentaram até apedrejar Jesus. Quem é esse que diz ser o Deus, que diz ser o próprio Deus, que diz ser o Filho de Deus? Nós conhecemos esse garoto, porque Jesus aqui à época tem cerca de 30 anos, é jovem. Então o povo religioso ficaram assim admirados. Como? Nós conhecemos ele é filho de José.
filho de José e de Maria, filho de seu Zé. Como filho de seu Zé, o carpinteiro, chega aqui para dizer que a Escritura se cumpre nele, que o Espírito do Senhor está sobre ele. De fato, tempos depois, eles viram essa profecia se cumprir, que foi quando Jesus foi morto, crucificado, mas ao terceiro dia ele venceu a morte e ressuscitou. Agora hoje, Jesus, quando ele entrou no culto, ele era Emanuel, como nós cantamos aqui, né? Emanuel, Deus conosco, né? Lembrei de outra canção, Emanuel. Emanuel, Deus conosco, que é o significado de Emanuel. Jesus andou em carne, no meio da multidão, operando milagres, cura, abençoando, ensinando. Mas aí Jesus morreu, ressuscitou e ele disse para os discípulos: olha, agora esperem lá em Jerusalém, esperem aqui em Jerusalém, até que do alto seja liberado poder sobre vocês. Agora Jesus, que era em carne, ele é uma só. Agora Jesus, se cumpre a profecia de que ele veio habitar no homem, ele veio habitar em mim e em você. Então a mesma profecia do Espírito do Senhor está sobre mim, que se cumpriu em Jesus. Jesus, a palavra Cristo, aliás, significa ungido. Ele é ungido de Deus. Só se pode dizer que um crente é ungido de Deus se ele está cheio de Jesus. Se ele está cheio de Jesus, então ele é um homem da unção. Então ele está cheio da unção de Deus. Então Cristo, que é ungido de Deus, hoje veio habitar em você, veio habitar em mim. E, portanto, essa palavra se cumpre em mim e em você também, porque Jesus disse: se cumpriu hoje a Escritura, se cumpriu em mim na pessoa de Jesus. Mas agora eu vim habitar no João, no Celso, na Tatiane, na Juliana, no Vitor, na Lucilene, no Vandelson. Eu vim habitar sobre vocês. Portanto, tudo que nós lemos aqui em Isaías 61 se cumpre também na sua vida. Esta unção também está sobre a sua vida. Diga assim: esta unção está sobre a minha vida. Aleluia. E a unção, o significado de unção é uma capacitação sobrenatural. Uma certa vez perguntaram assim para um sábio: olha, sábio, o que é unção? E o sábio falou assim: está vendo aquele passarinho ali no fio cantando? E o jovem falou: sim, estou vendo. Está vendo aquele boi no pasto comendo grama? E ele disse: sim, estou vendo. Ele falou assim: então, isso não é unção, isso é apenas o natural. Porque o boi no pasto comendo capim é natural, o pássaro no fio cantando é natural. Agora vai ser sobrenatural o dia em que você vê o boi no fio cantando e o pássaro no gramado comendo capim e dando leite. Isso é sobrenatural. Ou seja, vai além da nossa lógica. E para acontecer isso, precisa de uma capacitação, de um poder especial de Deus sobre a sua vida. Então unção é isso, é uma capacitação sobrenatural de Deus. E todos nós temos, em 3 níveis nós temos esta unção. Nós jejuamos, nós oramos esses 21 dias. A sua vida não pode ser mais a mesma, e não será mais a mesma. Não será mais a mesma. Entenda, usando como exemplo alguns dois heróis bíblicos, heróis da fé na Bíblia, Davi e Sansão. Davi, todo mundo imagina que Davi, quando foi enfrentar Golias, é porque Davi era corajoso. Não, a Bíblia tinha dito que antes Samuel, o profeta, tinha ido lá derramar o óleo da unção, porque no Velho Testamento, quando se falasse unção, na verdade, tinha que ser derramado o óleo. Era o óleo que era derramado. Então quando o óleo era derramado sobre uma pessoa, era o Espírito de Deus, a unção de Deus vindo sobre aquela pessoa. E a Bíblia diz que Samuel ungiu Davi com óleo. Tempos depois vem o gigante, o grande desafio. Saul era o rei, e Saul olha para o gigante e diz: o gigante é grande demais, vamos dar no pé. Davi, olhando o mesmo gigante, mas debaixo da unção de Deus, olhou para o gigante e disse: é grande demais, não dá para errar a pedrada, vamos enfrentar. Você vê? O mesmo gigante, mesma circunstância, mas a ótica e o modo de enfrentar diferente. O que foi diferente? A unção de Deus na vida de Davi. Eu acredito que você tem muitas circunstâncias na sua vida, mas às vezes você vê um crente lidando com uma determinada circunstância que é a mesma que a sua, de forma diferente. É porque ele é escolhido de Deus, é porque ele é queridinho de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você:
Deus não faz acepção de pessoas, mas a unção é necessário ter um preço para recebê-lo. É necessário você se colocar e desenvolver esta unção que Deus já te deu. Usando outro exemplo, Sansão. Sansão, alguns, até quando conta-se a história para as crianças, elas imaginam um incrível Hulk, alguém forte, musculoso. Mas não, a Bíblia não fala que Sansão era musculoso, só fala que ele era forte. Mas essa força vinha da unção. Tanto é que o dia que Davi revelou o segredo dele, que ele tinha que manter a vida em consagração. Veja que a unção se mantém à medida que você mantém a sua vida em consagração. E a consagração de Sansão era: não podia tomar vinho, não podia tocar em coisas mortas e não podia cortar o cabelo. Era o voto nazireu. E aí ele contou o segredo para a namorada, Dalila. Aí Dalila foi lá e contou para os inimigos. Aí os inimigos vieram, o que fizeram? Passaram a maquininha, tesoura no cabelo de Sansão. Aí Sansão acordou e falaram: olha, Sansão, vem aí os teus inimigos. Sansão acordou, pensando que ainda estava com unção, foi lá enfrentar os inimigos. Quando foi enfrentar, a Bíblia diz lá em Juízes 6 que os inimigos vieram com varas e furaram os olhos de Sansão. Diga misericórdia. A misericórdia de Deus, irmãos, e o mal está quando um crente acha que tem unção, mas já não tem. Ah não, eu creio, eu tenho unção, né? Eu sou ungido de Deus, mas não tem. Por quê? Não tem porque Deus não abençoou? Não tem porque quebrou a consagração. É possível um crente perder a unção? Sim. Não perde a salvação, mas a unção, sim, é possível você perder. Sansão perdeu. E qual o primeiro sintoma de alguém que perde a unção? É que ele fica cego. Furaram os olhos de Sansão, já não enxerga mais com os olhos espirituais. Tudo agora é natural para ele. Aí dessa cegueira natural vem a consequência seguinte, que é a murmuração, reclamação, esforço próprio, justiça própria, força no braço. Essa é a consequência final de quem perde a unção. Mas eu não estou aqui hoje para falar de quem perde a unção e as consequências. Eu estou aqui hoje para falar para você, aqueles que são ungidos de Deus, o que Deus vai fazer na sua vida, porque você foi ungido de Deus. Amém, meus irmãos? E baseado nesse texto de Isaías, são 3 os tipos de unção que eu quero dizer e afirmar, já estão sobre a sua vida. O que você vai precisar fazer é ativar. São 3 a unção do leproso, eu vou explicar cada uma delas. A unção do leproso, que nos fala da unção da purificação. A unção do sacerdote, que nos fala da unção para santificação. E a unção do rei, que nos fala da unção para capacitação. Então eu vou explicar a você cada uma desses 3 tipos de unção. Começando aqui pela unção do leproso. Primeiro, o que era o leproso? Você pode ver aqui pela figura, é uma imagem do filme Jesus. Jesus aqui vindo tocar o leproso. Todos devem se lembrar daquela parábola dos 10 leprosos. Lembram daquela parábola? 10 leprosos vieram até Jesus para pedir cura. O que é lepra? Lepra era uma doença degenerativa cuja pele iria se decompondo, iria se destruindo. Era uma autodegeneração e não tinha cura e era contagioso. Então uma pessoa que tinha lepra, qual a primeira coisa que faziam? Uma vez que identificasse que ela tinha lepra, ela tinha que ser separada. Tira ela da aldeia e manda ela lá para a aldeia dos leprosos. Tinha uma aldeia só dos leprosos. Então quem tinha lepra ficava separado da sociedade e ficava junto dos outros leprosos. Era assim que acontecia. Agora a lepra na Bíblia também tem um simbolismo espiritual. A lepra na Bíblia mostra e aponta para a natureza do pecado. Presta atenção, natureza do pecado. Porque o pecado, Paulo escreveu, Romanos 3, qual que é o salário do pecado? A morte. Uma pessoa que uma vez ficasse doente de lepra, ela já sabia, vou morrer, porque não tinha cura. Ainda que viessem, os leprosos viessem até os sacerdotes para serem ungidos, mas na Bíblia não mostra o registro de cura de nenhum leproso, exceto esses aqui, dos 10 leprosos que vieram até Jesus, e no Velho Testamento, o exemplo de Miriam. Lá em Números 12,
conta a história de Miriam e Arão. Miriam ficou com lepra, mas aí Moisés, o seu irmão, intercedeu a Deus para que a sua irmã fosse curada. Então veja, a irmã foi curada. Então nós vemos que a cura da lepra só pode vir através de Deus. A cura do pecado só pode vir através de Deus. Diga assim, amém. E o leproso, então, esses 10 leprosos na história que Jesus contou, vieram os 10 até Jesus, pediram a cura. No que eles estão voltando, eles perceberam que foram curados. Aí dos 10, só um voltou para adorar e render graças ao Senhor Jesus. Muito bem, ele foi curado da lepra. Agora eu te mostro que só pode ser curado pela lepra somente aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus. Só Ele pode nos curar. E quando aconteceu isso, todo aquele que creu, confessou e foi batizado, a Bíblia diz, se creres, arrepender do seu pecado e for batizado, será salvo. Salvo da onde? Salvo da natureza do pecado. Porque todos nós que nascemos, filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente, crentinho não é. Você já nasceu com a natureza do pecado. Todos nós nascemos com a natureza. Presta atenção, é preciso separar, porque uma coisa que os crentes não sabem é separar a natureza do pecado das obras do pecado. Presta atenção, quantos aqui creem que Jesus Cristo é seu Senhor, Salvador? Diga amém. Muito bem, você foi salvo da natureza do pecado, a morte do pecado que estava habitando dentro de você, que veio por descendência de Adão. Todos nós temos essa natureza. Eu gosto muito de usar a seguinte ilustração. Pega uma criança, ela pronta, e aí você, principalmente se ela tem um irmão, você chega nela e fala, quem foi que fez isso aqui? Foi ela quem fez, e você sabe que foi ela. Mas o que ela faz? Foi o outro quem fez. Ela está mentindo. Agora eu te pergunto, quem que ensinou seu filho a mentir? Eu acho que não foi você. Você não sentou lá, filho, quando você quiser ganhar vantagem, você conta uma mentirinha branca aí, tá bom, filho? Eu não acredito que nenhum de nós em sã consciência faz isso, nenhum de nós. Mas ele já aprende a mentir, por quê? Porque é a natureza do pecado. Por isso que nós temos célula de criança, por isso que nós já evangelizamos a eles desde pequeno, porque já tem o pecado habitando neles. Mas preste atenção, é a natureza do pecado, ok? Agora deixa eu dizer algo para você. Aí você venceu a natureza do pecado no dia em que você aceitou a Jesus. No dia que você aceitou a Jesus, algo sobrenatural aconteceu sobre você. A unção de Deus veio sobre você, removendo a morte e lhe dando agora a vida eterna. A palavra vida é Zoe. Zoe é vida de Deus, ou seja, a vida de Deus veio habitar dentro de você. Por isso Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus também dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. O apóstolo João lá na frente escreveu assim, olha, quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. Então se você tem o filho Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, então a sua natureza de morte foi transformada e você recebeu uma natureza de vida, como o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Aleluia! Você pode dizer assim, eu sou nova criatura. Você é nova criatura como? Que você era uma criatura do pecado e agora você é uma criatura de Deus. Você foi criado por Deus, você tem a natureza de Deus. Mas lembra que eu comecei falando aqui? Aprenda a separar natureza do pecado para obra do pecado. Quantos aqui depois que se converteram, foram batizados e creem em Jesus como seu Senhor e Salvador, já cometeram algum tipo de pecado? Levante a mão. Só eu e esses? Os demais não? Deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz que se alguém disser que não tem pecado, é mim. Aí você pergunta, pastor, você acabou de dizer que é nova criatura, por que eu ainda estou pecando? Na verdade você está fazendo a obra do pecado, mas o que é novo na sua vida é a natureza. Você não tem mais a natureza do pecado. Você pode fazer, fazer não, pode cometer pecado, às vezes, de vez em quando,
Mas não, agora para você não é proposital, é como um deslize. Como eu disse semana passada, eu falei essa frase e vou reafirmá-la aqui. O cordeiro, porque você agora é ovelha. Você é ovelha do Senhor, amém? Quantos são ovelhas? Quantos tem o Senhor como seu pastor? Então você é ovelha. A ovelha pode até cair na lama de vez em quando, mas é somente os porcos que vão rolar e viver nela. O que eu quero dizer com isso? Que uma vez que você nasceu em Cristo, quando você comete pecado, você fica triste. Você sente o coração palpitando. Você chora de tristeza, você se arrepende. Por quê? Você pisou na lama, mas você volta para os braços do Pai, porque lá a lama não é seu habitat. Agora, uma vez que você pisa na lama do pecado e quer continuar vivendo, então esse, a Bíblia diz que nem nasceu de novo. Não, mas o fulano de tal foi batizado, o fulano de tal era até líder, mas se está lá na lama do pecado, está rolando na lama do pecado, esse não nasceu de novo. Não nasceu, porque quem nasceu, ele volta. Como o filho pródigo. O filho pródigo pode até ir lá, rolar, comer com os porcos, mas ele volta. Todo aquele que nasceu de novo, ele se arrepende e volta. Porque ele sabe, eu não pertenço a este mundo, eu tenho nova natureza, eu volto para o meu Senhor. Agora deixa eu usar uma ilustração falando sobre isso, sobre a obra e a natureza. Quantos aqui já fizeram pão alguma vez na vida? Quantos já fizeram pão? O Mauro já fez pão, Cícero já fez pão. O Mauro, meu irmão, ele faz pão de vez em quando, só que ele não é padeiro, mas ele faz pão, ok? Quantos aqui já fizeram um doce assim, gostoso em sua casa, sobremesa para sua família? Levante a mão. Veja, você não é confeiteira e nem doceira, mas de vez em quando você faz um doce. Da mesma forma, você não é mais pecador. Você pode ser pecadeiro de vez em quando, mas pecador já não é mais. Você agora é filho de Deus, amado, aleluia, aleluia. E essa unção, que é a da transformação, de transformar a sua velha natureza para uma nova natureza, você recebeu no dia que você creu, confessou e foi batizado. A Bíblia diz: crer e confessando e sendo batizado será salvo. Será salvo. Agora lá em Isaías 61, olha que é tremendo, porque Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Então no dia que você confessou, o Espírito de Deus, o Espírito de vida veio habitar em você. Ele veio habitar em você. Aconteceu com você? Não sei se você foi assim, mas no dia que eu aceitei a Jesus, eu chorei muito, mas eu fui embora. Não era um show de tristeza, mas eu fui embora da reunião com uma paz, me sentindo leve. Outras pessoas testificam também que no momento que ela recebe o perdão de Deus através de Jesus Cristo, ela sente uma paz, até a fisionomia muda, ela começa a ser feliz, você percebe uma fisionomia mais alegre. Até alguns que eram meio sisudo ficam mais alegres. Por quê? Porque o Espírito de vida veio habitar nela. Quando ela confessou a Jesus Cristo. Veja, quando falamos de unção, na mente dos pentecostais, é assim: unção é nós pegarmos o óleo, impormos as mãos, irmos lá no monte e falar em línguas. Presta atenção, esse é um tipo de unção, mas estou falando aqui dos 3 principais unção que você já tem na sua vida e você precisa despertar. A primeira unção que você tem é a unção da nova criatura. Você era escravo do pecado e agora foi transformado em filho de Deus. Você vivia no império das trevas e foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. E como que você recebeu essa unção? No dia que você creu e confessou. Ninguém pôs as mãos sobre você, simplesmente você creu, confessou e Deus soprou sobre você, e o Espírito de Deus veio sobre você. Agora esse Espírito, o Espírito de vida veio, mas ele não veio só para te curar, te fazer um religioso em que agora eu vou para o culto, cumprir com a minha parte, eu quero ler a Bíblia, eu quero receber as minhas bênçãos. Não, a unção de vida veio sobre você e te capacita. Olha só, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. O Senhor te ungiu não somente para você ser salvo, mas também para compartilhar dessas boas novas àqueles que ainda estão leprosos também lá fora, às pessoas da sua família, aos seus amigos de trabalho, às pessoas que estão próximas a você, que ainda estão mortas pelo pecado. O Senhor te ungiu para isso também. É interessante, é um doente dando remédio para um outro doente. É mais ou menos assim, imagina isso, imagina a cena.
você tinha uma doença incurável. E aí, alguém falou para você: olha, tem um chá lá que você tomando, você fica bom na hora. Aí você foi e tomou. Aí você descobre que seu parente, seus vizinhos também estão sofrendo do mesmo mal. O que você ia fazer? Você ia deixar eles morrer? Ou iria compartilhar com eles do chá? Compartilhar, obviamente. E é isso que você tem que fazer, querido. É isso que nós precisamos fazer. Compartilhar com a pessoa do chá. Quem é esse chá? Chama-se Jesus. Não há salvação em outro nome a não ser por Jesus. Então ele diz: olha, ungiu-me para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Agora é lamentável, irmãos, é lamentável, porque eu fico espantado quando alguns crentes, e até já vi pastor, acontecia uma seguinte cena: um casal de líderes, eu fui fazer uma visita, e aí a filha, se envolveu, se relacionou com um rapaz, e o rapaz, porventura lá, ele não é cristão. Aí eu perguntei para esse casal, perguntei assim: escuta, e vocês já evangelizaram o rapaz? A resposta deles foi: olha, não deu para ele ir no encontro ainda, porque ele trabalha todo final de semana. Eu falei: pera, vamos ver se eu entendi. Você está dizendo então que só vai apresentar o chá da salvação no dia em que ele for para o encontro? E se ele continuar trabalhando toda a vida, então significa que ele nunca vai ter a salvação porque ele não foi para o encontro? Diga misericórdia. Irmãos, lamentável, mas algumas pessoas, alguns crentes pensam isso. Eu preciso convidar a pessoa para vir na célula, para vir no culto, para vir no encontro. Vamos lá, você convida para vir no encontro, mas chega aqui no culto, perdão. Você convida para vir no culto, mas chega no culto e eu não faço apelo. Aí a pessoa entrou aqui, recebeu a paz, sentiu um ambiente, mas foi embora como? Salva ou perdida? Perdida! Mas aí você já começa a dizer: olha, o fulano foi para a igreja, aí você quer envolver ele com a célula, só que para ele vai ser um peso. Por quê? Porque ele não nasceu de novo, ele é apenas um simpatizante do evangelho. E quantos simpatizantes tem do evangelho por aí afora, irmãos? Quantas pessoas tem? E às vezes você está juntando pessoas na sua célula que não nasceram de novo, são apenas simpatizantes. Porque um sintoma de quem nasceu de novo é: eu amo a Deus, eu quero mais de Deus, eu quero crescer em Deus, eu quero ir para o culto porque eu quero cultuar a Ele. Mas o simpatizante, tudo para ele é cobrança, tudo para ele é peso. Precisa mesmo ir todo domingo no culto? Por quê? Porque na mente dele, a mente ainda perdida, não precisa ir. Eu tinha essa mente perdida também. Antes de me converter, eu já pensava assim: meu Deus, eu virar crente? Nunca. Graças a Deus que eu não sou crente. Eu falava assim: graças a Deus que eu não sou crente. Vou parar de jogar meu futebol, parar de ir para os bailes no domingo, porque eu ia todo domingo, ia para o baile. Mas aí o Senhor Jesus me pegou, aleluia. Aí me converti. Agora, convertido, para mim o meu maior prazer é estar na casa do Senhor. Meu maior prazer é ler a sua Bíblia, conhecer Ele através da Bíblia. Meu maior prazer é me derramar diante dEle, saber que Ele é Deus. Esse é meu maior prazer. E eu acredito que é o seu prazer também. Por quê? Porque você nasceu de novo. Mas acredite em mim, tem muitas pessoas que só estão vindo ao culto, só estão indo lá para o encontro, mas você não está falando do remédio. Para você falar do remédio, primeiro a pessoa precisa reconhecer que ela está doente. Como eu falei hoje, eu passei um dia muito mal. Fui procurar o remédio, por quê? Porque reconheci que está doente, eu preciso. Agora tem pessoa que ela não acha que ela precisa de Jesus. Ela não acha, na verdade ela diz assim: eu não preciso da igreja, eu busco a Deus na minha casa. Isso é mentira. Esse é um pecado chamado individualismo, idolatria de si mesmo. Por quê? Porque a pessoa não quer servir a Deus, não quer ter um encontro com Ele, com a verdade. Irmãos, precisamos nos levantar nesses dias para falar o quê? Falar a respeito de que, olha, você precisa reconhecer o pecado diante de Deus e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Precisamos mudar o nosso estilo de vida. Precisamos falar a mensagem. Olha, eu reconheço que você é pecador. Sabe o que está acontecendo na sua vida?
Porque você tem a natureza do pecado e você precisa receber o perdão de Deus através de Jesus. Receba o perdão de Deus através de Jesus. Olha, eu te convido, vamos fazer uma oração juntos. É dessa forma que nós fazemos. E olha, irmãos, eu te falo, a experiência de levar uma outra pessoa a aceitar a Cristo é extraordinária. Você fica feliz também, o seu coração se explode de alegria quando você vê que aquela pessoa que recebeu o perdão de Deus, aí ela começa a ser transformada, aí ela começa a desejar mais de Deus. Irmãos, eu conheci uma certa feita uma pessoa que ela ia na igreja 5 anos. Aí eu perguntei para ela: fulano, e nesse tempo todo você foi estar indo na igreja, você já é batizado? Ele falou: não. E quando você aceitou a Cristo? Eu falei: não aceitei não, só vou na igreja. Diga misericórdia. Pode existir isso? Irmãos, infelizmente essa é a realidade. Essa é a realidade, mas não pode ser a nossa realidade. Como igreja, você tem que despertar essa unção que está na sua vida. Se você crê que você foi salvo, a mesma unção que te salvou está na tua vida, te capacitando também para levar esse remédio, essa boa notícia para o teu vizinho, para os seus parentes, para os seus amigos. Mas aí alguns ficam tímidos, né? Mas olha o que diz Billy Graham. Billy Graham porque ele ainda está vivo. É um grande evangelista americano. Ele está até no livro do Guinness Book. Um grande evangelista. Ele faz cruzadas e milhares de pessoas são salvas quando ele faz uma cruzada evangelística. Olha o que ele diz, olha o que Billy Graham diz para mim, para você, o conselho, a dica de Billy Graham. A Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. E também a Bíblia não fala que é você que vai converter os pecadores. Você só tem que anunciar. Eu não tenho a missão. Mas eu convidei, eu falei de Jesus e o fulano não quis. Azar dele. Vou continuar orando para que ele caia a cegueira e ele receba Jesus como Salvador. Mas eu vou ficar desanimado por isso? Não, porque não sou eu que converto. O Espírito Santo já está o convencendo. O Espírito Santo está falando com ele através da minha vida. Mas se ele rejeitou, porque é necessário ter a parte que a salvação não é por obras, mas é pela graça, mediante a fé. É pela graça, não é por obras, para que nenhum homem se glorie. Se você fica triste porque tal pessoa não se converteu e você está evangelizando ela, então você quer receber a glória. Mas eu te digo, a glória não é sua, a glória é de Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Esta unção já está sobre a tua vida. A sua vida foi transformada. Você de pecador foi transformado em filho de Deus. Aleluia! E como filho de Deus, você precisa agora anunciar, sair e falar as boas notícias. Olha, fulano, deixa eu falar uma coisa para você, irmão, e eu não perco a oportunidade. Em cada oportunidade, se me é dado, eu peço a Deus, Deus me dá sabedoria para eu aproveitar cada oportunidade. Irmão, deveria ser você assim. A Bíblia fala que nós somos sal, que nós somos luz. Às vezes tem crente que fala assim: pastor, estou trabalhando lá no ambiente, o ambiente é pesado. Nossa, quando eu chego lá eu sinto até um arrepio. Pesado, tem um macumbeiro, tem um espírita, tem um outro lá, né, que é muçulmano. Não, eu estou orando para Deus me tirar desse serviço. Você está errado. Deus te colocou lá, porque luz só pode iluminar onde há escuridão. Sal só pode salgar onde há falta de sabor. Aí o crente fala: pastor, mas é um ambiente assim de tentação. Deixa eu dizer uma coisa para você: o ambiente não vai te influenciar. O que faz a diferença é a sua experiência com Deus. Porque no ambiente do paraíso, Adão pecou. E no ambiente do deserto, Jesus foi aprovado diante de Deus. O ambiente não faz diferença. Quem faz a diferença é em quem você crê. Eu sei no Deus que eu tenho crido. A unção de Deus está sobre você, amém? Então o ambiente não vai te contaminar. Pelo contrário, você é luz e você vai iluminar aquele ambiente da sua casa, do seu trabalho, da sua escola, porque você tem o Espírito do Senhor sobre ti. Levante suas mãos, diga assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar as boas novas, a consolar os que choram e a pôr em liberdade os cativos e algemados para a glória de Deus. Você crê nisso? Uma vez que você recebe essa unção, essa é a primeira unção que você recebeu. Porque ninguém é salvo porque
se tornou bonzinho. Irmão, ninguém é crente porque era bonzinho. Na verdade é o contrário, nós ficamos crentes, nós nos tornamos crentes porque percebemos que éramos maus. Ninguém é crente porque era bonzinho. Ninguém é crente por causa de obra. Percebemos, só podemos ser curados da lepra por meio de Jesus Cristo. Só podemos ser curados da natureza do pecado por meio de Jesus Cristo. Você recebeu essa unção. Aí desta unção vem a segunda unção, que eu quero falar, que também já está sobre a sua vida. E ela precisa o quê? É ser desenvolvida. Entenda uma coisa, a unção da salvação, que é a unção do leproso, uma vez salvo, salvo para sempre. Você não precisa desenvolver a salvação da sua alma. Sim, precisa desenvolver a salvação da sua alma, que é no tocante ao quê? A sua personalidade, ao seu velho eu, a sua natureza. Por isso que o Pedro fala assim, olha, e crescei na salvação. E esse crescimento da salvação, aí vem a segunda unção, que é a unção sacerdotal. O que é a unção sacerdotal? No Velho Testamento, o sacerdote, como está aqui, ó, nessa foto, nessa imagem, Deus não queria levantar um representante para falar com ele e depois trazer o recado de Deus para o povo, não. Mas o povo rejeitou, não quis ouvir a voz de Deus. Então foi levantado um sacerdote. Esse sacerdote entrava no santo no templo, oferecia o sacrifício, matava o cordeiro, derramava o sangue para perdão dos pecados do povo. Esse sacerdote é que ouvia a voz de Deus, depois trazia a mensagem de Deus para o povo. Era esse sacerdote que o povo pedia, olha, ore por mim, interceda por mim. Então o sacerdote ia lá, chegava diante de Deus para interceder e orar pelo povo. Mas a vontade de Deus não era que tivesse um sacerdote. A vontade de Deus era que toda a nação de Israel fosse sacerdote. Isso está lá em Êxodo 19. Em Êxodo 19, Deus se apresenta para Moisés e fala assim, agora pois, se diligentemente ouvir a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Era para o povo então de Israel, toda a nação, ser sacerdote. Mas o que eles fizeram? Eles falaram, não, tudo que o Senhor mandar, nós fazemos. Então eles falaram, então por causa disso, eu vou colocar as leis, para mostrar que vocês não são capazes de me servir, sem a unção sacerdotal. Porque o Senhor disse, olha, se diligentemente ouvir a minha voz, Ele está dizendo, ouvir a minha voz e guardar os mandamentos. Mas o que o povo se colocou? Apenas em guardar os mandamentos. Tem crente que se coloca assim. Em apenas, quando fala de santidade, tem crente que se coloca assim. Não, eu vou guardar os mandamentos. Eu não vou andar mais com aqueles amigos. Não vou mais assistir TV. Não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Aí está apenas nos mandamentos. Mas o Senhor não manda você apenas guardar os mandamentos. Ele fala para você ouvir a voz. E depois de ouvir a voz, que você recebe a unção sacerdotal, é que você vai guardar os mandamentos. Como que é isso, pastor? Porque ouvir a voz de Deus fala de intimidade. Como que eu recebo a unção sacerdotal? É a medida que eu me desenvolvo em comunhão, em devocional com o Senhor. Porque santidade para os religiosos é roupa, usos e costumes. Isso é santidade para os religiosos. Mas na Bíblia não está escrito que João Batista veio dizendo assim, olha, mudem de roupa, vós pecadores, hipócritas, raças de víboras. João Batista não falava isso. Jesus também não veio dizendo, olha, fariseus, mudem de roupa. Não. A minha Bíblia diz, e a sua também, diz o seguinte, João Batista dizia, arrependei-vos, arrependa o coração, arrependa as suas atitudes e volte-se para Deus. Jesus também dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus é próximo, arrependei-vos. Mas qual que é a mensagem dos religiosos hoje? Muda de roupa, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Aí você entra nos mandamentos, isso é legalismo, isso não é santidade, isso é obra da carne. Pastor, mas espera aí, não tem que mudar a roupa? Tem. Mas do que adianta mudar a roupa e não mudar o coração? Do que adianta deixar de assistir TV, mas continua sendo aquele fofoqueiro que está por dentro de todas as notícias da vila? Do que adianta? O Senhor não se importa com o seu tipo de vestimento, mas se importa com o teu coração. O arrependimento é do coração. A consequência vai ser clara, que quando eu arrependo-me de coração, aí eu vou mudar minhas roupas, aí eu vou mudar minhas atitudes. Mas eu tenho que ouvir a voz de Deus, querido.
Eu tenho que ouvir a voz do Senhor. E isso fala de intimidade, fala de gastar tempo orando, fala de gastar tempo lendo a palavra, fala de gastar tempo adorando ao Senhor. À medida que você desenvolve isso, irmãos, eu quero dizer para você, e essa profecia era a vontade de Deus lá no Velho Testamento, mas o povo de Israel rejeitou. Agora no Novo Testamento, 1 Pedro 2,9, esta unção veio sobre a sua vida. 1 Pedro 2,9, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois o quê? Raça eleita e sacerdócio real. Você é sacerdote de Deus. Sim, você é embaixador de Deus aqui na terra. Você sim pode ouvir a voz de Deus. Você sim pode interceder. Você sim pode falar com Deus. Você sim pode ouvir a voz dele falando com você na Bíblia, na sua intimidade, no seu devocional. Eu quero dizer para você que depois desses 21 dias de consagração em jejum e em oração, a sua vida não será mais a mesma. O que nós fizemos? Investimos 21 dias servindo ao Senhor em oração, em jejum, depositando, investindo tempo com o Senhor. Como consequência, Ele derrama sobre você o quê? A unção de santidade. Porque a unção sacerdotal não era apenas para cumprir a função de sacerdote, mas era também, olha, você está separado. Sabe, você se separa do mundo à medida que você se enche de Deus. Você se separa das coisas, das trevas, à medida que você se enche de Deus. Isaías 61, que é o texto que nós lemos na introdução, lá fala quais são os resultados que virão na vida do sacerdote. E você, sacerdote, diga assim comigo: eu sou sacerdote. Você é sacerdote. Isaías 61, versículo 6: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Diga: eu sou sacerdote do Senhor. Você é. E ainda te chamaram também ministro de Deus. Gente, só é chamado ministro de Deus quem é íntimo. Por que você é chamado ministro de Deus? Porque você ouve a Deus, você fala a palavra de Deus. Porque você ouve e fala o recado de Deus. Você ouve e está andando de acordo com a vontade dele. Ministro, sacerdote, investe tempo. O que o sacerdote do Velho Testamento fazia? Ele estava sempre lá no Santo dos Santos adorando. Continue dedicando essa consagração, essa unção do sacerdote que você recebeu nesses 21 dias. Não deixa ela terminar na sua vida, não. Lá em Apocalipse, escrevendo para a igreja de Filadélfia, lá em Apocalipse, no final, ele fala assim: olha, mas retenha o que tem já recebido, para que ninguém tome a tua coroa. Retenha o que você já recebeu nesses 21 dias. Irmão, você recebeu muito de Deus. À medida que você vinha, dedicava 1 hora aqui orando junto conosco, você saía daqui transformado. Você saía daqui diferente, porque você recebeu uma medida de santidade do Senhor. E ele diz: olha, comereis as riquezas das nações, na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Agora, um santo de santidade vem sobre a tua vida à medida que você investe tempo com o Senhor, à medida que você vai conhecendo o coração de Deus, à medida que você vai contemplando ao Senhor. Paulo escreveu lá em Coríntios, né, que somos transformados de glória em glória à medida que nós contemplamos. Contemplar fala de você estar adorando. Você colocar uma canção e estar lá adorando a Ele. Oh Jesus, eu te amo, reconheço, Senhor, que sem ti eu nada posso fazer. Porque dele, por ele, você está lá adorando, você está lá falando com ele, depois você vai ouvir ele através da palavra. Isso é a função do sacerdote. Aí o que vai acontecendo? Você vai mudando, vai acontecendo uma transformação, de dentro para fora, né? Como nós cantamos, de dentro para fora, vem queimar em mim, de dentro para fora, até me consumir. De dentro para fora, vem queimar em mim, de dentro para fora, até me consumir. É uma transformação que é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é uma mudança que eu mudo a minha roupa, mas continuo com o meu coração podre, continuo com o meu caráter
mau caráter. Todo mundo na vila nem quer chegar próximo de mim porque o caráter não foi transformado. Não, é uma transformação que vem de dentro. Aí você vai mudando. Aí sim, a roupa muda, as atitudes mudam. Deixa eu dizer outra coisa. Eu tenho as redes sociais, irmãos, e não tenho problema nenhum com rede social. Eu acho que é uma bênção, uma ferramenta de Deus, um instrumento de Deus para nós proclamarmos até o Evangelho também. Mas tomem cuidado, porque nas redes sociais às vezes eu vejo assim, moças, isso eu falo de moças, com poses e até com umas fotos sensuais, e embaixo tem um versículo e uma frase. Aí eu falo, o que ela quer? Qual é a mensagem que ela quer passar? Acredite em mim, as pessoas não vão ler o versículo, mas vão olhar para a cara dela. A mensagem que você passa não é o que você fala, é o que você testemunha. E a rede social é uma ótima estratégia para você testemunhar do amor, da transformação de Deus na sua vida. Às vezes eu vejo umas poses assim ó. Outra coisa. Aí embaixo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Guarda a sua sensualidade para o seu marido. Guarda o seu rosto sensual para o seu marido. Presta atenção, mas às vezes a pessoa faz isso, mas nem percebe. Mas deixa eu dizer algo para você. À medida que você contemplar o Senhor, você vai perceber, isso está entristecendo o Espírito de Deus. Isso entristece. Porque o que é santidade? Eu acabei de dizer, não é guardar os mandamentos, é ouvir a voz de Deus. À medida que você ouve, o Senhor te capacita para mudar o temperamento, para mudar o caráter, para mudar o seu jeito de ser. E mudar até as suas postagens lá também. E o resultado? Qual que é o resultado dessa santidade? Versículo 8. Ajuda aí, Davi, Denis, você aí, opa, volta lá. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Presta atenção, qual é a consequência de ser sacerdote? Vou comer do melhor da terra, vou ao invés de vergonha terei dupla honra, né? Ou o que mais? Vou receber a recompensa da aliança eterna. A minha posteridade fala dos filhos dos meus filhos, a minha descendência será abençoada e a minha família será conhecida. Todos vão reconhecer minha família como bendito do Senhor. Por que vem isso? Não é um passo de mágica, mas é uma transformação que começou a acontecer em você, de dentro para fora. Então aquele marido passou a ser um marido segundo o coração de Deus. Aquela esposa passou a ser uma esposa segundo o coração de Deus. Aqueles filhos começaram a receber a influência dos pais. Então por essa razão reconheceram a família como família bendita do Senhor. Ao invés de vergonha, começaram a receber dupla honra. Por quê? Por que tinha vergonha antes? Porque era mau caráter, porque era um Jacózão da vida, era Jacó, enganador. Mas aí a transformação foi acontecendo, suas atitudes foram mudando. Irmão de Deus, não se zomba, que o homem semeia, ele também colhe. A transformação foi mudando, as pessoas vão vendo a mudança e vão te promovendo lá no trabalho, vão te dando mais oportunidades, você vai crescendo em autoridade, porque autoridade fala de imagem, sacerdócio fala de imagem. Deus lá em Gênesis nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Qual que é a imagem de Deus? A imagem de Deus é uma imagem santa. As pessoas, quando se chegarem junto a você, vão ser constrangidas por causa da santidade de Deus na sua vida. As pessoas precisam se constranger. Estão lá falando palavrão. Muda porque o Tiago chegou. Estão lá olhando lá, né, um site pornográfico que chegou. Muda aí que o Tiago chegou. As pessoas precisam ser constrangidas pela tua santidade. Mas não é só isso não. Não é só isso não. É as pessoas perceberem: poxa, eu estou sentindo algo diferente, estou sentindo uma vontade de chorar. Porque as pessoas começam a perceber que elas estão sujas. Porque a presença de Deus, a santidade de Deus nos faz perceber o quão sujo nós somos. E aí vem o choro de arrependimento. E aí entra você para anunciar as boas novas. Sabe, às vezes, quando você anuncia as boas novas do Evangelho, sabe por que não produz o poder eficaz? O problema não está na mensagem.
O problema está no mensageiro. Precisamos, como mensageiros, testemunhar do poder de Deus, porque as pessoas não estão afim de ouvir teologia, as pessoas não querem ouvir, elas querem ver o poder de Deus. E o poder de Deus vem pela sua transformação. E por final, para encerrarmos, a última unção. Deixa eu só ler aqui o que Agostinho de Hipona falou. Olha o que Agostinho falou: quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar. À medida que você investe, como que eu recebo a unção do leproso, que é a unção de salvação? Crendo e confessando. Como que eu recebo a unção de santidade? Investindo tempo devocional, tempo na presença de Deus. Então, à medida que eu oro, eu paro de pecar. A santidade é isso. À medida que você ora, você vai se enchendo de Deus, vai parando o mal em você. A velha natureza, a velha carne vai sendo transformando. Não existe só 10 passos para você vencer aquele pecado. Não. O que você precisa é investe tempo na presença do Senhor. Investe tempo. Investe. Esse é o melhor dos investimentos. Aí a sua vida vai sendo transformada. E por final, a última unção é a unção do rei. A unção do rei fala de unção de capacitação. No Velho Testamento, os reis, quando eram levantados, antes de serem levantados, os sacerdotes vinham até ele e derramavam o óleo para o capacitar como rei. O maior exemplo é Davi. Davi, quando foi ungido por Samuel, a Bíblia diz que Davi, quando se levantou, o coração dele mudou-se e ele passou a profetizar com os outros. Ou seja, ele recebeu uma capacitação. O que é essa unção do rei? O que é essa capacitação? É o batismo com o Espírito Santo. Porque lá Davi fala que o Espírito veio sobre ele. Quando ungiu Saul, o Espírito veio sobre ele. E o Espírito do Senhor também veio sobre você. Sabe para quê? Isaías 61, verso 4. Está lá em Isaías. Olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. Versículo 1. Aí no versículo 4. Esses que têm o Espírito do Senhor, que têm a unção, olha o que eles vão fazer: edificarão os lugares antigamente assolados. Os lugares que antigamente estavam destruídos, você vai construir agora. Restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas. Veja que o Senhor fala de lugar. O Senhor fala da minha família. Falou da minha família, agora seremos conhecidos como família bendita. Mas fala de espaço, geografia também. O lugar onde eu estou. Se a igreja está plantada num lugar, mas não tem transformação na sociedade, não tem impacto, então está faltando a unção de Deus, está faltando o poder do alto. E isso, irmão, não vai acontecer sobre nós. Eu não estou aqui para ter uma igreja sem o poder. Eu já disse: Senhor, mostra-me a tua glória. Sem a tua glória eu não vou. Acende a candeia da tua igreja. E a candeia da igreja está sendo acesa. Foi acesa nesses 21 dias. Essa unção, esse poder está sobre a sua vida. Nós vamos edificar este bairro que antes estava assolado. Vai ser edificado, vai ser restaurado. Vamos destruir, que foram destruídos de geração em geração. Isso aqui, irmão, fala de autoridade do Espírito Santo. Às vezes tem crente que é tímido, às vezes tem crente que tem medo, às vezes tem crente que quer até fazer acordo com Satanás. Tipo assim, tem uma pessoa lá possessa, né? Ou vamos orar, né? Vamos fazer uma oração de guerra espiritual. Eu falei: não quero, porque senão o Satanás vai me retalhar. E a retaliação que vai vir do diabo? Mas peraí, você quer fazer um acordo de paz com ele? Você está dizendo então que o diabo é maior do que Jesus que está na sua vida? Não, maior do que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus não te deu espírito de medo e nem de timidez, mas de amor, de poder e de moderação. Sabe que se você ainda tem medo, se você sente-se intimidado em servir ao Senhor, em pregar o Evangelho, em servir Ele na sua casa, é porque ainda falta ali esta unção de rei. Falta ali a unção de rei. Falta a unção de capacitação e autoridade, que vem do Espírito Santo. Jesus no Novo Testamento, Lucas 10, 19. Olha o que Jesus diz. Os discípulos voltaram felizes da vida, e ele disseram assim: olha, eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Você pode pisar sobre a cabeça da serpente, pisa sobre a cabeça do escorpião, ele não vai retalhar, nada vai lhe causar dano. O Senhor deu autoridade no Espírito. Esta unção está sobre você. Sabe quando você recebeu essa unção? No dia em que você recebeu a imposição de mãos. A unção de rei veio sobre Davi só uma vez, veio sobre Saul só uma vez,
esta unção de rei, ela precisa ser desenvolvida. À medida que você se enche de Deus, você vai ganhando autoridade. A autoridade não está no título, a autoridade está no poder de Deus. É como um policial. Imagina, nós estamos aqui, tem a Jacopesco, a avenida aqui. Se um policial, a paisana, entrar no meio da rua e levantar a mão, o que você acha que vai acontecer com ele? Vai ser atropelado. A paisana é roupa comum, cidadão comum. Mas o mesmo cidadão, se ele for lá, ele colocar a farda e agora entrar no meio da avenida e levantar a mão, o que você acha que vai acontecer? Todo mundo vai parar. Por quê? Em respeito a ele? Não, em respeito à farda, em respeito à autoridade. Deixa eu dizer algo para você, que você não deixe ser enganado, porque às vezes tem crente que se deixa ser enganado dessa forma, pelo medo, pela timidez, que é o diabo te intimidando, é o diabo colocando medo na tua mente. O Senhor não te deu um espírito de medo nem de timidez, mas de amor, poder e moderação. É o diabo, são os demônios que têm medo e se intimidam quando você se posiciona. Como assim, pastor? É quando você vê determinada situação acontecendo na sua casa e você reconhece que é o diabo. Fala, ah, diabo, é você que está tentando produzir esse ambiente de guerra aqui na minha casa? Te descobri. Agora você vai levar fogo na testa. E aí você começa a oração de guerra. Em nome de Jesus, todo espírito demônio que está trazendo esse ambiente de guerra, discussão entre eu e meu marido, entre os meus filhos, em nome de Jesus, que receba o fogo dos céus agora, em nome de Jesus. Você começa a orar desse jeito. Daqui a pouco, quando você menos dá fé, o ambiente é outro. A comunicação entre vocês começa a funcionar. Irmão, está na hora de você se despertar com essa unção de rei. Às vezes lá na tua célula não está fluindo. Os visitantes não estão vindo, mas não estão ficando. Estão se dispersando. Peraí, isso não é normal? Peraí, diabo, você está tentando arrebatar as ovelhas que estão na mão do Senhor? Não. Demônio, eu piso agora na cabeça de toda serpente, escorpião, todo o poder do inimigo que está resistindo ao evangelismo dessa célula. Receba fogo dos céus agora, em nome de Jesus. Irmãos, temos que parar de ser politicamente correto e nos levantarmos na unção de Deus. São dias de avivamento. Esses 21 dias que nós estivemos nos consagrando foram 21 dias onde nós semeamos o Senhor, e Ele vai nos dar uma grande colheita. De Deus não se zomba, que o homem semear isso também ceifará. Você semeou no Espírito e você vai colher no Espírito. A unção de rei, a autoridade do Senhor está sobre a tua vida, para pisarmos. Eu falei, disse aos irmãos, vim andando aqui no bairro, comecei a ver oferenda de macumba aqui no cruzamento, no outro. Andando aqui na rua de cima, comecei a ver a fábrica ali, o galpão fechado e o banner de aluga-se. Eu falei, não, demônio. Comecei a ver casas aqui de terreiro, tem 3 casas aqui, ó, pertinho de nós. Eu falei, não, diabo. Essas casas vão se abrir para a célula, essas fábricas vão prosperar, vão gerar empregos. Irmão, desses 21 dias eu passei aqui nesse quarteirão orando, profetizando sobre as fábricas, sobre as casas, sobre as igrejas daqui também. Sim, porque eu não estou orando por mim, porque Deus, Ele não enxerga denominação. Denominação é coisa nossa. Deus, Ele só enxerga uma igreja. Então eu orei também pelas igrejas aqui. Orei pelos comércios, orei pelas casas, orei e profetizei sobre as fábricas que tem aqui. Falei, não, essas fábricas vão reabrir, esses galpões vão ser alugados. Recentemente, você sabe, vai abrir o mercado aqui, o Ita, né? Vai abrir. Irmãos, eu creio, muitos empregos vão ser gerados. E orando aqui nesses dias, Deus me lembrou o significado de Itaquera. Você sabe o que significa Itaquera? Pedra dura. Pedra dura, porque tinham pedreiras aqui. E na hora que eu lembrei, estava orando aqui, isso é a questão do sacerdócio. Você está orando, Deus vai falando com você. A verdadeira pedra dura é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha eterna, Ele é a pedra angular. Itaquera vai ser conhecida sim como a rota dos cristãos, como a rota das grandes igrejas, porque o ambiente da sociedade na Zona Leste vai mudar. Senhor, mas é grande demais. Eu vou fazer a minha parte. Quantos estão nesse desafio? Vamos colocar em pé. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Os servos já se posicionem para nós entregarmos o elemento da ceia. Nós vamos entregar o elemento da ceia. E depois nós vamos sair como igreja, como exército. Nós vamos dar 7 voltas aqui no quarteirão. Nós vamos profetizar.
você vai profetizar, nas 7 voltas, vai profetizar que essas casas vão se abrir para o Evangelho, que as fábricas vão prosperar, a cada comércio que você passar, profetize, esses comércios vão prosperar. As igrejas, passou na frente da igreja, não só nós, mas nas outras, vamos profetizar, a unção de Deus está sobre essas igrejas, a unção do Rei está sobre você. Amém, meus irmãos? Amém? Você crê nisso? Aleluia. Vamos distribuir os elementos da ceia. Aleluia. Pode cantar. Nós vamos distribuir o